E nós estamos de volta com Direito em Debate, hoje falando sobre o novo Código de Processo Civil. E no bloco anterior deixei uma provocação no ar. Eu não sei se o prezado telespectador internauta sabe, mas o Poder Judiciário, os magistrados no Brasil, têm 60 dias de férias. Não que ninguém tenha direito de ter as suas férias merecidas, mas há que se ter um tratamento igualitário entre todos os cidadãos brasileiros. 60 dias de férias me parece um prazo bastante dilatado para que um servidor público fique em casa descansando. Doutor Ronaldo, a provocação é para o senhor agora. O que o senhor acha? A posição da OAB, a posição oficial, é contra essas férias. Não há sentido para essas férias duplas para os magistrados. Se o magistrado, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, justifica que os juízes precisam descansar diante do grande volume de trabalho que eles têm, mas os advogados também têm um volume de trabalho, muitas vezes até maior. Os neurologistas, sem dúvida, não vai os ser pilotos por aí. de avião. Há vários profissionais liberais, outros profissionais que não são liberais, que também têm um grande volume de trabalho e nem por isso têm garantido por lei mais de 2 férias, ou seja, ou 2 férias, para ser mais exato. Então, a posição da OAB, a posição oficial, é ser contra essas férias. Nós temos uma demanda, inclusive, posta aí na mídia, contrária a essas férias duplas, né? Essas férias pelo período de 60 dias. E é engraçado, porque alguns magistrados dizem, não, mas eu produzo muito, eu trabalho de segunda a sexta, mas trabalhará mais e produzirá mais se tirar apenas 30 dias de férias. Então, isso será melhor para o serviço público se um magistrado que é produtivo tiver apenas 30 dias de férias, porque ele vai produzir ainda mais. Isso vai ser melhor para o serviço público. Guilherme, tem um probleminha que é o seguinte, quando a gente conversa com os magistrados, e não vai nada de pessoal, gente, a crítica aqui é institucional, é republicana, é democrática, por isso nosso programa se chama Direito em Debate. A gente está trazendo luz a essa questão sem nenhuma perseguição, nenhum embate com o magistrado, ao contrário, o Poder Judiciário é um poder importante para a nossa sociedade. Mas quando a gente conversa com os magistrados, diz, não, mas está na lei, isso foi a lei. O problema é que a lei é sempre de iniciativa do Poder Judiciário também. Como é que a gente fica numa dessas, doutor Guilherme? É verdade, Júnior, e existe realmente um buraco muito grande nessa questão específica entre advogados e juízes, porque o advogado liberal, ele não só não tem férias, como ele também não tem fim de semana, porque se os prazos, né, para o advogado que atua em contencioso, se os prazos estão correndo, inclusive no fim de semana, ele tem uma publicação na quinta-feira, o prazo vai cair na terça, ele vai invariavelmente ter que trabalhar no fim de semana também. Fora no final de ano, que os prazos não são suspensos, pelo menos pela legislação atual, né? E o novo código, inclusive, tenta corrigir isso, porque ele diz que os prazos só ocorrerão nos dias úteis e ele estabelece a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que é uma postulação antiga da advocacia. E não é isso que atrapalha o andamento do processo. Não é os prazos só ocorrerem nos dias úteis, o que vai atrapalhar a marcha do processo. Ao contrário, isso é bem tranquilo, perto do tempo total de andamento dos processos, isso é irrelevante, mas é um reconhecimento de que o advogado é um ser humano, ele não é uma máquina, né? Ele precisa descansar também, assim como qualquer outro cidadão, inclusive os magistrados. Então, Luciano, se nós tivermos uma boa reforma do nosso Código de Processo Civil, mas a gente não tiver também a mudança de mentalidade dos operadores do direito, sobretudo do Poder Judiciário, será que a gente vai conseguir uma aceleração dos nossos processos? De maneira nenhuma, sem dúvida nenhuma que a lei me parece que é boa, ou seja, o anteprojeto já era bom, o Congresso está fazendo a sua parte, melhorando aquilo que ele acha que deve melhorar, mas a lei por si só não resolve os problemas, né? Precisamos dos esforços dos funcionários, dos cartórios, dos juízes, dos advogados, enfim. Mas acho que há uma série de medidas que tendem a melhorar. Diminuição, às vezes, de recursos, você tem a possibilidade, por exemplo, de sucumbência recursal, o que, de certa forma, desestimula a interposição de recursos, ou seja, se você perde algum recurso, você pode ter aumentado o valor que você vai pagar em termos de sucumbência. Isso vai desestimulando, também vai acelerando todo o processo. Então, me parece que o anteprojeto foi muito bom, o projeto está se tramitando muito bem, mas por si só a lei nunca resolve os problemas. Então, Ronaldo, e processos eletrônicos? Qual é a visão do senhor? O senhor acha que também vai ajudar a celeridade? Júnior, eu particularmente sou, como já disse, sou a favor do projeto do novo CPC, sou a favor do texto que foi aprovado no Senado Federal, mas acho que o projeto do novo CPC ele tem um pecado. Ele foi pensado para o processo com papel. Ele não foi pensado para o processo virtual. O processo virtual ainda não é uma realidade da nossa justiça, ele está sendo implementado daqui, talvez, 2 ou 3 anos, nós tenhamos o processo virtual como a nossa realidade, e aí serão outros problemas.
outros problemas que deverão ser tratados pela legislação, que a legislação terá que ter soluções para esses problemas. Então, nesse particular, apenas nesse particular, eu vejo um pecado no projeto novo CPC. Ele não foi pensado para o processo virtual, foi pensado para o processo com papel. E no processo virtual nós teremos outros problemas que precisarão de outras soluções. E talvez por isso o projeto novo CPC, nesse particular, ele tenha dificuldade de lidar com essa problemática do processo virtual, porque não está sendo pensado para isso. E esse eu acho um pecado do projeto novo CPC, não pensar o processo virtual. Então, Guilherme, tem algumas pessoas que imaginam que, por conta do processo ficar lento, que isso é bom para o advogado, que o advogado tem chance de conseguir melhores honorários, conseguir melhores dividendos. Queria que o senhor comentasse essa impressão que algumas pessoas têm. Sem dúvida que não, Júnior. Acho que o advogado é sempre interessado no desfecho mais célere e justo do processo. Pelo menos a gente está falando de processo civil, né? O processo penal talvez tenha outra lógica, mas o processo civil, sem dúvida que o advogado tem sempre interesse em movimentar a sua carteira de processos, não tem dúvida disso. E eu queria aproveitar, Júnior, essa pergunta para dizer que o projeto como um todo, ele é muito bom para o advogado, para o dia a dia da advocacia, né? Tanto em termos gerais, para o advogado, para o processo andar mais rápido é bom, quanto previsões específicas também. Porque eu já falei da questão do prazo nos dias úteis, né? E da suspensão dos prazos no final do ano, e da sucumbência recursal, quer dizer, a questão dos honorários é muito bem tratada no novo código, deixa claro, né, que são cabíveis honorários a cada novo incidente, cada novo recurso, inclusive no cumprimento de sentença, enfim, em outros incidentes também. E também o advogado vai poder intimar o advogado da outra parte, coisa que não existe hoje, exemplo lá dos países da Common Law. Então, de modo geral, para a advocacia é uma vitória. Esse projeto, se for emplacado, se for aprovado, é uma vitória. Tem um aspecto importante também para falar das conquistas da advocacia no projeto, é que o projeto reconhece a defesa oral do advogado no agravo de instrumento contra a decisão que aprecia a tutela de urgência ou tutela de evidência. Ou seja, a medida liminar, o agravo de instrumento contra a decisão que aprecia a medida liminar, o advogado vai poder fazer sustentação oral perante o tribunal. Ele argui ali naquele momento e já toma a palavra. Ele, no julgamento do agravo do instrumento, ele vai poder fazer a sustentação oral perante o tribunal. Isso é importante. É uma conquista da advocacia, é um reclame antigo da advocacia. Por quê? Porque muitas vezes o tribunal, ao apreciar o agravo do instrumento contra uma decisão liminar, ele já forma o seu convencimento sobre o mérito da questão. Então é importante que o advogado possa ali fazer a sua defesa oral e influenciar na formação do convencimento do tribunal. Tá? Essa é uma conquista importante da advocacia, essa defesa oral no agravo do instrumento contra a decisão liminar. Então, Luciano, uma questão também que incomoda a gente, que vem lá de trás, né, no direito, são determinados formalismos que muita gente julga como excessivo. Pagamento de algumas guias, que você tem que colocar informações precisas. Se você não tiver ali, cometer um erro formal ali, às vezes o juiz desconsidera o pagamento daquela taxa. Isso está sendo tratado pelo novo Código de Processo Civil também? Assim, desburocratizar ou aproveitar melhor as formas? Trata-se, mas nem tanto. Esse problema de recolhimento de custos ele é muito mais vinculado à justiça, ao Estado, à justiça estadual, né? Mas sem dúvida nenhuma que todo o código, se pegar para pensar e analisar o capítulo sobre nulidade, ele também foi trabalhado para sempre aproveitar os atos, por exemplo, a falta de um recolhimento de custas, hoje já está sendo abrandado. O próprio STJ tem sido muito perspicaz ao julgar recursos sobre a questão de não conhecer um recurso por falta de recolhimento de custos ou coisas parecidas. Ou seja, o aproveitamento dos atos tem sido cada vez mais valorizado, indiscutivelmente. Agora, se me permite complementar o que o Guilherme falou, o professor Guilherme falou, dever na justiça hoje não vale mais a pena. Se tem juros legais de 1%, não interessa ao advogado ou ao cliente dele, às vezes, adiar um processo. Você não vai conseguir fácil no mercado financeiro juros de 1% ao mês. Você está devendo 1% ao mês. Como o Guilherme bem disse, você soma isso uma sucumbência recursal, a conta pode ser muito maior no final. Então, não é do interesse do advogado, talvez muito menos do seu cliente, adiar o término de um processo. Mas uma das ferramentas, Sr. Guilherme, que se tem também, que o juiz pode aplicar nos processos, são multas ou penalidades por recursos procrastinatórios, ou a propositura de ações sem fundamento legítimo. Como é que está isso? Isso também foi tratado? O novo código trouxe uma solução interessante para um problema que era muito sério com relação a multas, né? Porque a multa perdia muito da sua coercitividade pelo entendimento que prevalece, mais ou menos no STJ, de
que a multa só pode ser cobrada ao final do processo e se aquela parte beneficiária da multa for vencedora ao final. E ainda que o tribunal, o STJ especialmente, pode abaixar o valor da multa acumulada. Então, sempre se discutiu isso não retiraria a coercitividade das multas. E o projeto tem uma solução intermediária muito interessante, porque ele determina que o devedor da multa deposite a multa de imediato, mas ela só possa ser levantada ao final do processo se aquele beneficiário vencer ao final do processo. Então, quer dizer, o aspecto coercitivo daquele devedor, né, aquele sujeito passivo daquela obrigação de fazer, por exemplo, no processo, ele tem que despender o dinheiro naquele momento, o aspecto coercitivo já está presente, por mais que o dinheiro não vá imediatamente para outra parte. Então, mas, por outro lado, você não gera o enriquecimento sem causa, porque você não sabe ainda se aquela parte beneficiária vai ganhar ao final no mérito. Então, ele traz essa solução muito interessante que resolve, me parece, esse problema. Então, Ronaldo, o nosso novo código, ele vai ser mudado como um todo ou será que vai acontecerão mudanças Frankenstein? Um retalho aqui, um tanto aqui, outro lá. Como é que o senhor está... Será que vai sair todo? A comissão de juristas que fez o anteprojeto, que é a base do projeto que foi aprovado no Senado, ela se preocupou com isso. Ela se preocupou em mudar, vamos dizer, o menos possível do atual código. Porque ela sabe que o Código de Processo Civil é um instrumento de trabalho da advocacia. E se você mudar muito, se você mudar muito a cara do código, muitos artigos, isso vai tornar a prática da advocacia um pouco difícil, pelo menos nos primeiros anos, nos primeiros meses da vigência do novo código. Então ela se preocupou com isso e ela mudou por volta de 200 artigos só, dos mais de 1.200 artigos do Código de Processo Civil. Mas só que nesses 200 artigos, nesses quase 200 artigos que foram modificados, de fato, houve modificações profundas. Mas ela se preocupou em preservar mais ou menos a sistematização e a forma como o atual código estabelece as suas regras. Bom, e a gente espera com o nosso programa de hoje ter também dado uma contribuição, ter ajudado aí que o projeto realmente ele ande e que a gente tenha um novo Código de Processo Civil, que isso tenha um impacto em cima do nosso dia a dia. Mas o Direito em Debate, infelizmente, fica por aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o programa no site da OAB, Seção Rio de Janeiro, acessando o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso programa, aqui através do e-mail direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Ronaldo Kramer, que é procurador-geral da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, o professor da PUC, Luciano Viana Araújo, ele que também é conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, e o Dr. Guilherme Pérez, que também é procurador da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro. E você já sabe, o nosso encontro é sempre às terças-feiras aqui no Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.